Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor transforme as cinzas, Pai, numa beleza que vem do Senhor. Só o Senhor tem o poder de transformar dor, Pai, em testemunho, em vitória, porque a vitória está em Jesus. Bem-vinda à nossa oração da noite junto ao Senhor no secreto. Hoje a gente começa uma nova semana e eu acredito que esta pode ser uma das semanas talvez mais importantes que a gente já teve aqui. Porque as últimas semanas nós falamos sobre dor, feridas, culpa, rejeição. Eu acredito que você se identificou com muita coisa, medo, né, aquela coisa de incapacidade. A gente falou sobre tudo aquilo que machuca a gente ao longo da nossa caminhada. Mas hoje Deus quer começar uma nova obra. E eu quero trazer esse tema como oração porque foi como eu vivi, como eu me restaurei, como eu restaurei a minha identidade. Porque existe um momento em que Deus ele para de tratar as nossas feridas e começa a reconstruir a mulher, a pessoa. E isso vai acontecer quando a gente buscar a nossa identidade, quando a gente se posicionar, quando a gente começar a praticar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve de bom, né? Aquilo que a gente lê na palavra do Senhor, deixar a palavra do Senhor entrar na nossa vida, né? Então, às vezes a gente se pergunta, né? Eu não sou mais a mesma. E eu quero te dizer uma coisa assim que me toca, né? Talvez você esteja certa, sim. Porque depois de tudo que aconteceu, perdão que teve que acontecer, entendimento, consciência do que você enfrentou, né? Com certeza isso modificou, transformou. E acredito que se você passou tudo isso lendo a palavra de Deus, se edificando, buscando a transformação, eu quero te dizer que com certeza essa transformação vai acontecer. O que a gente só tem que entender é que muitas vezes é devagar, é no tempo do Senhor, é no tempo da nossa entrega, é no tempo da nossa busca, é a nossa obediência. Quando eu passo o deserto, eu sempre falo, Senhor, eu não vou negar esse deserto, mas não é o lugar de morar, eu vou aprender, eu vou me transformar, eu vou ou te obedecer, eu vou te buscar. Então eu quero te dizer que mesmo que você já passou muita coisa, Deus ele consegue sim mudar a sua história, fazer algo bonito. Então, busque essa resposta dentro de você. Só que antes de a gente continuar, aquilo que eu sempre peço para você, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque aqui todos os dias tem um vídeo especialmente para a tua vida. E escreve aqui embaixo nos comentários, Deus está reconstruindo a minha vida. E também se você já quiser colocar aqui no comentário seu pedido de oração ou aquilo que você sabe que o Senhor está reconstruindo, eu vou falar de mim, né? Deus reconstruiu aí a minha humildade, porque destruiu o orgulho quando eu tive que restaurar a minha identidade, estar no Senhor, restaurar o meu casamento, orar por isso, né? Então, eu quero trazer para você aqui que existe algo que Deus faz de uma maneira extraordinária, que só Ele sabe fazer. Ele pega aquilo, né, que parece ruim, quebrado, errado, e Ele sempre transforma num testemunho. Por isso que uma das minhas orações quando eu estava no deserto, eu sempre dizia, Senhor, acelera esse tempo, corrija o que tem para corrigir, me mostra o que eu tenho que me transformar, eu não quero perder meu coração, eu quero te obedecer, mas transforma isso num testemunho. Eu dizia assim, Senhor, eu já estou visualizando lá o testemunho, eu nem sei o que eu vou testemunhar, porque é tanta coisa que o Senhor vai fazer, eu tenho certeza. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, em Isaías 61:3, onde a palavra do Senhor diz assim, a todos os que choram em Sião, ele dará uma coroa de beleza em vez de cinzas. Então, eu quero que você tenha um coração bem ensinável, tá? Não sou eu, é a palavra do Senhor que está te dizendo isso, é uma promessa. E Deus, ele não ignora as cinzas, ele não finge que elas não existem ou existiram, né? Essas cinzas, eu vou dizer que vêm de uma transformação, de uma queima, vamos dizer assim, do que a gente passou. Porque o Senhor, ele não diz assim, ó, você nunca sofreu, ou nunca chorou, não foi suficiente.
Não, o Senhor, Ele reconhece as feridas, as cicatrizes, e Ele promete algo muito maior. Ou seja, beleza no lugar delas. A cura, né? Eu visualizo essa promessa como a cura, a liberdade, a consciência, o direcionamento, a intimidade com Ele, a identidade, o posicionamento de saber que é filha, aceitar, né, a obra na cruz. Muitas vezes Deus faz muito mais até do que isso, do que a gente pede quando a gente pede aquela cura, né? Ele vai te dar aquela fé mais madura, Ele vai te dar ouvidos espirituais para a voz dele, né? Ele vai te dar uma vida plena, abundante, mas sempre sendo através dessa transformação. Mas que você entenda que Ele vai transformar na medida da sua entrega, da sua busca. Então, muitas vezes, talvez você deve estar pensando, eu queria ser como fulana, né, que está fortalecida no Senhor, restaurou a identidade, restaurou o propósito de vida, o casamento, vida financeira. Eu quero te dizer que isso não é possível só para outra pessoa, é possível para você. Então, a reconstrução de Deus, normalmente, né, ela sempre vai começar por dentro. Às vezes até tem uma questão física envolvida. Eu já ouvi testemunhos, né, de pessoas que têm uma questão física externa, né, mas quando reconhecem que é consequência de uma má escolha, né, de uma questão até espiritual, às vezes, a pessoa se posiciona e começa a aparecer, a transformar dentro, mas com o tempo isso vai aparecer fora, né? E aqui eu quero trazer o exemplo de Noemi, porque Noemi passou por muitas perdas e talvez seja essa a sua vida hoje. Você teve perdas profundas, você perdeu sonhos, pessoas, segurança, mas e em algum determinado momento você estava sofrendo tanto que talvez pensou também, como Noemi, né? Não me chame mais de Noemi, ou seja, você não quer nem que te chame de querida, você ficou... A dor era tão grande que a Noemi acreditava que perdeu até a identidade. Ela até falou, né, para mudar, me chame, mudem o meu nome, porque antigamente, né, o nome representava muito a identidade. Mas Deus, Ele te conhece, Ele te fez com as próprias mãos. Então Deus está escrevendo a tua história ainda, como estava escrevendo a de Noemi. Deus, Ele não tinha abandonado ela. O capítulo que ela viveu, o momento que ela viveu da dor, não foi o momento final, não foi o ponto final que Deus disse, não foi o capítulo final da novela e da história dela, né? E talvez então o que eu quero te dizer com a história de Noemi, porque sim, você tem que ler a palavra de Deus e se colocar naquela história. Hoje Deus queira lembrar você disso, que o capítulo, o momento, a circunstância que você está vivendo agora não é o último. Ele não vai te definir, porque tem propósito, tem restauração, tem vida, tem futuro com o Senhor na tua vida. Então se aproprie dessa palavra, do exemplo do Senhor, né? Você pode pegar ali e ler toda a história de Noemi, do começo ao fim, e você se achar nela, você visualizar. Quando você lê, você pede, Senhor, me revela, eu quero ver o seu amor nessa história, eu quero me enxergar nessa história. Então hoje, com essa nossa oração, eu quero te propor algo bem simples, tá? Mas que você faça com fé, com o coração, mesmo sem sentir, tá? Então, ao invés de você perguntar por que isso aconteceu comigo, você começa a fazer uma pergunta que eu aprendi, tá? E eu também sempre mudo. Eu digo assim, Senhor, o que o Senhor está construindo em mim? O que o Senhor quer me ensinar? Essa pergunta vai te colocar numa posição, num lugar diferente, vai mudar a tua perspectiva, vai tirar os teus olhos da destruição, o porquê que eu sou assim, porquê que tudo acontece errado comigo, e vai colocar os olhos na reconstrução. De apesar de ter acontecido isso, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque eu sei que o Senhor pode me ensinar, eu sei que o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama.
Eu sei que o Senhor é possível ter uma reconstrução. Eu sei que eu posso estar destruída como Noemi, mas o Senhor vai reconstruir a minha vida. O que que eu tenho que fazer? Então, pode ser que você esteja nesse momento que não vai conseguir enxergar tudo. Ok, vai ter áreas da vida que você não sabe nem onde o Senhor vai mexer. Só entrega na mão do Senhor e deixa Ele transformar a tua vida. Entrega e diga, mas fala mesmo, Senhor, eu tô angustiada, eu tô triste, eu tô ruim, ou Senhor, eu quero ir para outro nível. Eu vou dar um exemplo meu. Chegou um momento que eu dizia assim, Senhor, eu quero ir para outro nível, eu quero ir mais profundo com o Senhor. Me mostra, me ensina. O que que o Senhor precisa alinhar na minha vida que está desalinhado, que eu estou te desobedecendo? Traga a minha consciência pensamentos, pecados, ações que eu tive, decisões que eu tive, palavras que eu falei ou palavras que eu ouvi, que precisam ser arrancadas, renunciadas, para eu viver esse processo de transformação, para o Senhor me reconstruir. Lembre-se, você é um vaso que pode estar quebrado, mas está quebrado na mão do oleiro e ele conserta, ele não joga fora. Ele não desperdiça o teu material, a tua vida. Só que antes da nossa oração final, quero que você escreva aqui embaixo, nos comentários. Deus não terminou a sua obra em mim. Deus não terminou sua obra em mim. Deus ainda não terminou a obra dele em você. Se você também desejar, escreva aqui, Qual é a área, o que você está precisando ser restaurado? Eu quero apresentar esses pedidos, diante do Senhor, orar, ler, responder, muitas vezes, aqui atendendo o pedido de vocês. E agora eu quero que você feche os seus olhos, que você fique comigo, que você fique em silêncio, receba essa oração, concorde com essa oração. Então, quando estiver ouvindo, você pode colocar na oração aquilo que você precisa, aquilo que você seja bem específica. Quando eu orar por você, apresentando você, esse processo de reconstrução ao Senhor, que você diga, Senhor, eu quero ser reconstruída nessa área, nessa questão. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder por essas mulheres, Pai, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu peço que o Senhor reconstrua a vida delas, Pai. Comece pela mente, Pai. Que as setas de Satanás não atinja a mente delas. Para isso, Pai, eu peço que o Senhor coloque a sua armadura nelas, começando com o capacete da salvação, para que ela viva, Pai, esse processo de reconstrução. Essa pessoa que passou por dores, por perdas, por decepções, a identidade está destruída e distorcida. Os momentos difíceis levaram ela a acreditar nas mentiras do inimigo, mas elas devem acreditar na tua verdade, meu Pai. Muitas delas hoje ainda carregam marcas desse caminhar, dessa luta, muitas sem o Senhor, Pai, mas que elas entendam, Pai, que o Senhor conhece cada detalhe que elas passaram. As lágrimas, as feridas, as ofensas, as más escolhas, inclusive as dúvidas delas. Quando elas eram neutras, estavam em cima do muro. Pai, reconstrói. Hoje eu peço, em nome de Jesus, Pai, mostra a elas aquilo que o Senhor está fazendo. Mas mesmo que o Senhor não mostre tudo que o Senhor está fazendo, que o Senhor faça, Senhor. E que elas se sintam amadas. Pai, dê paciência para elas, dê calma para elas viverem esse processo, para elas transformarem, renovarem a mente, mas isso tudo, Pai, no Senhor, te buscando, te querendo. Pai, que seja um deleite estar na tua presença para elas, Pai. Coloque o seu amor, cura o coração delas, Pai. Fortalece a fé dentro delas, a esperança, o carinho, Pai, a boa comunicação, Pai. Apresente as suas amigas, Pai, para elas, Pai. Esteja com elas, Pai, todos os dias. Visita elas nesse momento, que elas se sintam abraçadas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor transforme as cinzas, Pai, numa beleza que vem do Senhor. Só o Senhor tem o poder de transformar dor, Pai, em testemunho, em vitória, porque a vitória está em Jesus Cristo, meu Pai. Coloque essa identidade no coração delas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que elas queiram buscar essa identidade, restaurar essa identidade, se posicionar nessa identidade, Pai.
E eu peço, Senhor, que o Senhor reconstrua tudo aquilo que está quebrado, destruído, que Satanás quis destruir. Fortalece no Senhor, Pai, reconstrói no Senhor essa mulher, com a sua alegria, com a sua confiança, com os seus sonhos, Pai. Apresente os seus sonhos, os seus planos para ela. Coloque o teu querer, Pai, dentro do coração delas. Que o desejo delas, Pai, seja te agradar, que o coração delas sejam limpos. Oh, meu Pai, lava elas com teu sangue, meu Pai. E tudo aquilo, Pai, que ela ainda vai viver com o Senhor, Pai, dê forças para ela, Pai. Que elas saibam que o Senhor nunca abandonou elas. Em nome de Jesus, amém, amém, minha amada. E agora, nesse momento de finalizar a oração, quero que você declare, para selar essa oração: Deus está reconstruindo a minha vida. A minha história não terminou, ela vai ser restaurada com o sangue do Senhor. Eu reconheço que a minha história é do Senhor. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. Eu aceito e vivo a obra na cruz, todas as consequências da obra na cruz. Eu sou restaurada, eu sou redimida, eu sou perdoada, eu sou filha, eu sou da família do Senhor, porque existe propósito no meu processo. Eu não sou definida pelas minhas feridas, pelas minhas lutas. O Senhor é comigo, a vitória já está em minha mão. Em nome de Jesus, Deus está fazendo algo novo em mim. Senhor, eu quero viver algo novo no Senhor. Me transforma, Senhor. E eu quero te dizer, se essa oração falou com você, se você declarou com fé, coloque aqui embaixo amém. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Eu quero continuar orando por você. Eu quero que você compartilhe essa oração com todo mundo que você lembrar. Aquelas pessoas que vêm ao teu coração e principalmente aquelas pessoas que precisam lembrar que Deus ainda está trabalhando, que Ele não dorme, que Ele ama elas. E amanhã eu quero falar com você que perdeu a confiança em si mesma. Aquela que tem dúvida da própria capacidade, se acha incapaz de tudo, da própria força, da própria caminhada. Porque Deus, Ele vai e quer restaurar a sua vida. Então eu te espero amanhã. E para hoje eu quero que Deus fortaleça a sua fé, reconstrua a sua vida, te dê vida e que você tenha uma noite de sono tranquila e paz. Em nome de Jesus, amém. E se você quer aprender a orar com mais ousadia na presença do Pai, ter mais intimidade, então eu quero te fazer um convite para a Academia de Oração. Aqui embaixo tem um link aqui na descrição do vídeo. É uma jornada incrível, tá? Você vai ter mais intimidade com o Senhor, vai aprender a orar com mais conhecimento, com mais intimidade, com mais precisão. Até o próximo vídeo.